Godzilla e Kong, o Novo Império vai ser um filme épico com muitas lutas insanas entre os titãs. Isso fica claro pra gente quando vemos as cenas sendo apresentadas no mais recente trailer da sequência, que possui um ritmo bastante frenético e não deixa a gente piscar em nenhum momento. Por conta disso, muita gente acaba olhando pra esse trailer e ficando até mesmo um pouco confuso com a ordem dos eventos que devem acontecer. Temos, por exemplo, uma cena do Scar King em uma praia do Rio de Janeiro, ou seja, ele vai pra superfície lutar contra o Godzilla. Isso significa então que o Kong perdeu pra ele? E o segundo vilão do filme, o Shimu, aonde ele se encontra no meio dessa história? Acredite se quiser, mas pode ser que a gente já tenha visto esse titã de gelo em ação durante o trailer e a gente nem percebeu. Mas pode ficar tranquilo, porque nesse vídeo de hoje eu vou te ajudar a entender melhor toda essa trama que teremos agora nesse próximo filme. Então já chega nesse vídeo deixando seu like e se inscreve aqui no canal, caso essa seja a sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelas e vamos juntos para mais um vídeo. O último filme do Monsterverse, que foi Godzilla vs Kong, terminou com os dois titãs alfas se separando após juntarem suas forças para derrotar o Mechagodzilla. Enquanto o Rei dos Monstros se manteve na superfície, dando continuidade à sua busca para um novo lar na qual ele pudesse descansar, o Kong acabou retornando para a Terra Oca. Sendo assim, esse próximo filme da franquia, ele deve começar justamente a partir desse ponto, mostrando pra gente como os dois titãs protagonistas da franquia estão após os eventos de Godzilla vs Kong. Inclusive, pessoal, não vou me surpreender se enquanto o Godzilla estiver buscando algum lugar aí para repousar, ele acabe tendo que lutar contra algum titã logo no começo do filme. A gente já teve alguns materiais oficiais da franquia que mostrou pra gente que vários monstros tentam se aproveitar desse momento fragilizado do Godzilla, quando ele tá mais fraco e tal, para tentar derrotar ele. A gente até chegou a ver em alguns vazamentos o Godzilla com as placas dorsais totalmente descascadas, como se estivessem em carne viva. Chegou a se especular que poderia até mesmo ser uma nova transformação do Rei dos Monstros. Só que, como a gente viu no trailer, esse não vai ser o caso não. Então pode ser que o Godzilla ele passe por uma nova batalha logo no começo do filme e por conta dela ele fique com essas placas dorsais em carne viva. Após isso, faz sentido que ele encontre aquele novo lugar onde existe uma fonte de energia diferente da que ele possua. É até por isso que quando ele acorda, suas placas dorsais estão bem diferentes. Elas estão muito maiores, mais pontudas do que antes, como se fossem realmente cristais. Eu inclusive já fiz um vídeo aqui no canal sobre essa nova transformação rosa do Godzilla. Então depois dá uma conferida nele clicando aqui no card para você entender um pouquinho mais sobre essa nova transformação. Mas tudo bem, enquanto o lagartão ele começa a sua longa hibernação, vamos acompanhar também o Kong vivendo a sua vida lá dentro da Terra Oca. Entretanto, ele não é o único forasteiro explorando esse mundo abaixo do mundo. Os humanos também estão ali, e como vimos em Godzilla vs Kong, eles possuem muito interesse na fonte de energia azul daquele local. Eu então imagino que boa parte da trama pode partir justamente disso, com os seres humanos fazendo o que sabem fazer de melhor, né? Que é encontrar uma terra desconhecida e extrair os seus recursos sem pedir permissão para ninguém. Pode até mesmo ser isso que vai acabar despertando o imperador daquele local, que é o próprio Scar King. Para mim, esse seria um bom gancho para a introdução do Shimu na história. Sabemos que por conta da descrição vazada alguns meses atrás, e que acabou acertando praticamente tudo que a gente viu lá no trailer do filme, esse titã ele é um tipo de aliado do Rei Scar. Além disso, os vazamentos revelam pra gente que o Shimu é um titã com a capacidade de congelar todo o planeta. A descrição vazada ainda deixa claro que essa criatura foi a responsável pela primeira era glacial no nosso mundo. Então, caso isso tudo seja verdade, faz sentido que em The New Empire a gente veja esse evento apocalíptico voltando a se repetir. Pois é isso mesmo que você ouviu. Podemos ver em Godzilla e Kong, o Novo Império, o planeta entrando em uma nova era de gelo por causa do Shimu. Ele faria isso justamente a mando do Rei Scar, que não gostou nem um pouco de saber que os seres humanos estavam lá roubando a energia da Terra Oca e levando até a superfície, como a gente acabou vendo lá em Godzilla vs Kong. Vale lembrar que essa é a fonte de poder de muitos titãs, e não só do Gojira. Quando olhamos bem nos olhos do Scar King, vemos que ele possui um brilho azul parecido com o do Rei dos Monstros. Isso pode indicar que ele, de alguma forma, aprendeu a controlar esses poderes e por isso assumiu o posto de Imperador da Terra Oca. Seria por conta disso que o vilão fica tão enfurecido com a humanidade, roubando a sua fonte de poder, e decidiu se vingar deles. E a melhor forma de fazer isso seria trazer a Era do Gelo de volta ao planeta, para assim causar a extinção de toda a espécie humana. E algo que dá bastante força para essa teoria é que durante o trailer a gente chega a ver uma cena do Scar King em uma das praias do Rio de Janeiro. E se a gente reparar bem lá no canto da imagem, dá pra ver que a água do mar, ela aparenta tá congelada. Tudo bem, pode ser que o negócio não tá bem renderizado, ou seja, não tá finalizado, mas eu particularmente
particularmente prefiro acreditar que a praia tá daquele jeito por causa dos poderes do Titã Shimu. Mas tá, tudo bem, depois a gente volta aqui nessa cena e fala com mais detalhes. Primeiro, vamos voltar e tentar entender qual poderia ser a ordem das muitas batalhas que teremos em The Empire. Caso essa nossa teoria do Shimu ir até a superfície para trazer de volta a Era do Gelo, ela esteja correta, isso aconteceria enquanto o Godzilla ele tá descansando para evoluir. Eu até acho possível que aquele local na qual ele aparece no trailer, recebendo aquela energia rosa, ele nem sempre foi daquele jeito. Quando vemos essa cena, a gente logo imagina que se trata do Alasca ou algo do tipo, aonde o próprio Godzilla teria se congelado para descansar. No entanto, pessoal, pode ser que aquele local ele não tava daquele jeito quando o Rei dos Monstros chegou. Até porque a gente nunca viu o Godzilla procurando por lugares com baixas temperaturas antes. Na verdade, muito pelo contrário, o Godzilla ele sempre descansou em lugares com muita radiação e calor. Então não faria tanto sentido ele agora decidir descansar, sei lá no Alasca. A gente até tem uma cena bem rápida do trailer, onde aparece o oceano cheio de gelo. Ali poderia ser muito bem os efeitos causados pelo Shimu, e não uma cena de um território que naturalmente possui temperaturas baixas, como a gente imagina ao ver essa cena pela primeira vez. Então quando vemos o Godzilla despertando e saindo de dentro de uma montanha de gelo, é justamente para ir atrás de quem está congelando o planeta. Notem que o Largatão ele já acorda pronto para o combate e soltando o seu rugido alfa. Existe até mesmo a possibilidade que ele tenha despertado antes mesmo de completar sua transformação. Eu vi que teve muita gente que ficou reclamando que o Godzilla aparentava estar um pouco mais magro nessas cenas. Então eu imagino que uma boa explicação para isso seria que, na verdade, o Godzilla ele não tá com a sua evolução completa. Mas assim que ele sentiu o planeta esfriando rapidamente, o Rei dos Monstros precisou interromper o seu soninho de beleza para ver o que estava acontecendo. Lembrando que a história do filme ela deve se dividir em duas partes. Em paralelo ao que eu acabei de contar aqui para vocês, a gente também deve acompanhar a jornada do Kong lá dentro da Terra Oca. Pegando as cenas do trailer como base, veremos o gorila gigante encontrando aquele túnel que leva a um tipo de calabouço aonde ficam aqueles membros da sua espécie. É então nesse momento que o Kong deve dar de cara com o Scar King pela primeira vez. Lembrando que a essa altura o vilão ele já teria dado ordens para o Shimu ir até a superfície do planeta. Por isso ele resolve cuidar do Kong com as suas próprias mãos, e assim veremos a primeira grande batalha do filme. E por ser a primeira vez que a gente vai ver o Scar King em ação, eu imagino que os produtores do filme eles vão mostrar ele sendo muito superior ao Kong. A gente poderia até mesmo ter uma cena parecida com o Thanos versus Hulk. Lembra em Guerra Infinita quando o Thanos desce a porrada no Hulk? Pois é, seria algo parecido com isso, pra gente ter noção do quão poderoso é essa nova ameaça. Essa surra que o Kong acaba levando vai se conectar perfeitamente com outras cenas do trailer, na qual a gente vê ele com uma prótese mecânica em sua mão direita. A Monarca deve desenvolver esse equipamento justamente para recuperar o braço que o gorila acabou quebrando durante a sua luta brutal contra o Scar King. Eu inclusive já fiz um vídeo explicando com mais detalhes o que seria essa luva robótica do Kong. Então se por acaso você ainda não assistiu, clica no card que tá aparecendo aqui em cima. Tá, mas pera aí, Eric, se esse vilão ele é tão impiedoso assim, por que ele pararia depois de quebrar a mão do Kong? Por que ele não acaba com o gorila gigante de uma vez por todas? Bom, é aí, pessoal, que a gente liga as duas partes dessa teoria. Assim que o Godzilla desperta, ele logo vai atrás do Shimu para impedir que o congelamento do planeta esteja completo. Isso aconteceria ao mesmo tempo da batalha entre o Kong e o Rei Scar. Então pode ser que o Shimu mande algum tipo de sinal para dentro da Terra Oca pedindo ajuda. Afinal, tudo indica que nessa nova transformação do Godzilla, ele esteja muito mais poderoso do que antes. A mesma coisa que eu falei sobre a primeira vez que veremos o Scar King em ação, também serve para o Godzilla Rosé. Se a sua primeira batalha nesse modo for contra o Shimu, eu imagino que os produtores devem usar esse momento como uma apresentação desse novo potencial do Rei dos Monstros. Sendo assim, o Shimu ele não conseguiria bater de frente sozinho e por isso ele precisaria chamar o Imperador para a superfície. Seria por isso que o Scar King ele abandonaria sua batalha contra o Kong antes de derrotá-lo completamente, deixando o gorilão apenas com o braço quebrado. Isso acabaria dando tempo para a Monarca se encontrar com o Kong e colocar aquela prótese mecânica na sua mão para que ele vá até a superfície, lá naquela cena na qual a gente vê ele saindo do chão lá no Egito. Só que antes da chegada do gorila gigante, o Godzilla ele teria que enfrentar sozinho o Shimu e o Rei Scar. E isso aconteceria justamente aqui no Brasil, a cidade maravilhosa. Afinal, vemos no trailer que o Scar King ele aparece rugindo em uma praia e bem no canto dá pra ver o calçadão de Copacabana. Além disso, o pôster oficial de Godzilla e Kong o Novo Império mostra os protagonistas no Rio de Janeiro com o Cristo Redentor aparecendo. E ó, aproveitando que a gente tá falando desse pôster, se liga só nessa surpresinha que eu tenho pra vocês, pessoal.
Isso daqui é o pôster oficial de Godzilla e Kong The New Empire que eu acabei recebendo lá na Comic Con Experience. E adivinha só, eu quero presentear vocês aqui do canal com esse pôster. Tá rolando lá no meu Instagram um sorteio desse pôster aqui maravilhoso. Eu vou autografar esse pôster e ó, não é só eu não. Como muitos de vocês já sabem, eu faço parte do podcast The Nerds. A gente teve um podcast exclusivo de Godzilla e Kong Novo Império, analisando detalhadamente o trailer. E eu, junto com os meninos, vamos sortear esse pôster maravilhoso pra vocês, todo autografados, e vai chegar aí na sua casa. Então, se por acaso você quiser ter esse pôster maravilhoso, e ó, não é qualquer pôster não, ó, o bagulho tem qualidade mesmo, é realmente muito bonito. Se você quiser ganhar ele, é só ir lá no meu Instagram, me seguir e segue todas as regras que estão lá na descrição da publicação, demorou? Vocês estão adorando todos os vídeos de Godzilla e Kong The New Empire aqui no canal, então eu acho que esse aqui é o mínimo que a gente pode, né, fazer pra retribuir toda essa paixão que vocês estão tendo sobre o filme. E se liga só, até tem um, como é que é o nome? Um envelope aqui muito da hora, vai vir bonitinho, todo autografado pra vocês. Então, vai lá e segue as regras do sorteio que tá lá no Instagram, demorou? Mas tá, tudo bem. Voltando agora a falar sobre essa cena do Rio de Janeiro, é possível, pessoal, que esse seja o palco para a grande batalha final entre Godzilla e Kong versus Shimu e Scar King. Se for o caso de verdade, pessoal, coitado aqui do Brasil. A gente não tem estrutura nem para receber, sei lá, terremotos. Imagina então ter uma cidade como o Rio de Janeiro que vai enfrentar 4 super titãs lá dentro. Coitado, de verdade. E ó, talvez não seja nem só 4, né? Talvez apareça mais um. Afinal, a gente sabe que dentro do Monsterverse, o Brasil ele possui seu próprio titã, que é o Behemoth. Então acaba ficando a dúvida, né? Será que ele vai se intrometer nessa batalha ou ele vai só acompanhar de longe? Se eu fosse ele, de verdade, eu ficava na minha. É claro que ainda existem muitas coisas difíceis da gente entender pelas cenas do trailer. Sabemos que em algum momento o Scar King ele vai chegar à superfície, mas ainda não tá claro se no próprio Brasil existe uma passagem para ele chegar até lá. Além disso, vamos ver o Kong saindo da Terra Oca através de uma passagem no Egito. Então como será que ele faria para sair desse lugar e ir até o Rio de Janeiro, aonde está o vilão do filme? Isso sem falar de uma outra cena na qual a gente vê algumas pessoas correndo em uma cidade na Roma que possui uma bandeira do Brasil. Eu vi até que muita gente achou que se tratava do próprio Rio de Janeiro por conta disso. Só que não, pessoal, na verdade é a Embaixada Brasileira que fica em Roma. Mas enfim, de qualquer forma já tá claro que teremos muitas coisas acontecendo em diferentes cantos do mundo, além, é claro, da própria Terra Oca. Então eu espero que os produtores eles consigam ajustar isso tudo e que não fique confuso para quem tá assistindo. Pelo fato do Scar King aparecer naquela cena do Rio de Janeiro e pelo pôster ficar no Brasil, eu de verdade imagino, pessoal, que esse será o palco da batalha final entre os titãs. Mas é claro que a gente só vai ter a certeza absoluta disso em abril do ano que vem, quando Godzilla e Kong o Novo Império chegar aos cinemas. Mas agora, pessoal, eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. E aí, curtiu a teoria sobre o Shimu tentar congelar o planeta todo sobre as ordens do Rei Scar? Acha que isso faz sentido? E qual dessas batalhas você tá mais ansioso pra ver? Deixa todas as suas opiniões sobre isso aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, abraço e até a próxima. Tchau!